Senhoras e senhores, boa noite. Ocupem seus lugares e mantenham seus celulares desligados para o início da solenidade de abertura do Seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho. Para compor a mesa de trabalhos, anunciamos a entrada do excelentíssimo senhor ministro João Oreste Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e do excelentíssimo senhor ministro Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhados das seguintes autoridades: Sua Excelência, o senhor Luiz Antônio Camargo de Mello, Procurador-Geral do Trabalho; Dr. Kailash Satyarthi, ativista de direitos humanos da Índia; Sua Excelência, o Dr. Renato Henri Santana, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA; Sua Excelência, o Procurador Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT; Sua Excelência, a Juíza Federal Thaís Ferraz, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Infância e Juventude, neste ato representando o presidente do CNMP, e da conselheira federal Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota Coelho, neste ato representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A solenidade de abertura do seminário será conduzida pelo excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dallazen. Cumprimento todas as autoridades presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Noticio a exposição de fotos intitulada Às vezes Criança, um quase retrato de uma infância roubada, de autoria do auditor do trabalho, Sérgio Carvalho, no átrio externo do tribunal, próximo ao local de credenciamento, exposição essa que permanecerá durante todo o seminário. Declaro aberto o seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho. Convido todos os presentes a celebrar em posição respeitosa o hino nacional, que será interpretado pela soprano Ana Cláudia Hanickel. Sou
Excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa de quem saúdo e cumprimento todos os excelentíssimos senhores ministros de hoje, de ontem e de sempre, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, que nos honram com suas presenças. Excelentíssimo Procurador Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Excelentíssima senhora conselheira Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota Coelho, representando neste ato o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de quem saúde e cumprimento todos os ilustres advogados e advogadas aqui presentes. Excelentíssimo senhor doutor Renato Henri Santana, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, na pessoa de quem saúde e cumprimento todos os juízes e juízas do trabalho que nos honram com suas presenças. Excelentíssimo senhor Kailash Satyarthi, ativista de direitos humanos da Índia, eminente conferencista desta noite, na pessoa de quem saúde e cumprimento todos os demais conferencistas e painelistas que prestigiam este evento. Excelentíssimo senhor Procurador Luiz Antônio Camargo de Melo, subprocurador, perdão, Procurador-Geral do Trabalho, na pessoa de quem cumprimento efusivamente todos os excelentíssimos senhores procuradores, procuradoras, subprocuradores e membros do Ministério Público. Excelentíssima senhora Laís Abramo, representante da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, cuja presença registramos e que muito nos honra. Excelentíssima juíza federal Thaís Ferraz, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, neste ato representando Sua Excelência, o presidente daquele egrégio conselho. Senhores desembargadores, desembargadoras, servidores, servidoras, senhoras e senhores, neste aprazível limiar de primavera do Planalto Central brasileiro, tomado de especial alegria e profundo desvanecimento, declaro aberto o seminário Erradicação do Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Saúdo e transmito as mais calorosas boas-vindas a todos os participantes. A iniciativa da realização deste evento responde, ou busca responder, com voz firme, a uma das mais gritantes demandas desta quadra dos tempos pós-modernos: a chaga social do trabalho precoce. Winston Churchill, o maior estadista do século passado, já advertia em 1943: não há melhor investimento para uma comunidade do que colocar leite nos bebês. No fundo, uma advertência óbvia: garantir o crescimento saudável, completo e perfeito de nossas gerações mais jovens importa assegurar um futuro decente para a sociedade. De outro lado, aniquilar a infância é sufocar os anos vindouros. Sem crianças que sejam crianças, que brinquem, que aprendam, que se finjam adultos em suas fantasias e jogos, e que, enfim, deixem desabrochar a natural criatividade,
não teremos homens prontos a corresponder às expectativas da posteridade. E o que ainda enxergamos ao nosso redor, com pesar, senhoras e senhores? Crianças a sacrificar suas vidas num trabalho prematuro e inadequado, quando não indecente. No âmbito mundial, com base em números antigos de um relatório da Organização Internacional do Trabalho de 2006, constatamos o absurdo número de 190 milhões de crianças no trabalho. Dessas, na Ásia, 122 milhões de crianças. Na África subsaariana, 50 milhões. Na América Latina, 5 milhões. E nas outras regiões do mundo, 13 milhões de crianças. O estrondoso impacto que esses números nos causam não é menor do que a constatação de que as crianças encontram-se envolvidas, muitas vezes, com as piores formas de trabalho. A escravidão ou a condição análoga de escravo, a prostituição, a pornografia atiçada pelos desvios da pedofilia, o recrutamento pelo crime organizado e pelas redes de tráfico de drogas, o trabalho insalubre ou perigoso, assim como trabalhos que, por sua natureza e pelas circunstâncias em que são executados, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança, nos termos da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, os recentes números da pesquisa por amostragem domiciliar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, relativos ao ano de 2011, relativos ao ano passado, portanto, denunciam que 4 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalham. Embora com algum ânimo possamos constatar uma redução no número global desde 2009, os avanços revelam-se claramente tímidos e insuficientes. Se a criança é o pai do homem, como disse com acerto o poeta inglês William Wordsworth, a inércia em modificar esse estado de coisas provocará a criação de gerações e gerações de órfãos, homens sem passado, porque antes deles não vieram crianças sadias e integrais. Senhoras e senhores, o trabalho infantil, como é de intuitiva percepção, atrai um longo fio de consequências deletérias. De um lado, há naturalmente o sofrimento pessoal que resulta da imposição de tarefas para corpos e mentes ainda não preparados para isso. A psique em formação da criança não suporta as responsabilidades da rotina inflexível de trabalho. De outro lado, há o patente prejuízo resultante da falta ou da cessação de sua formação escolar. As crianças que trabalham, como sabemos, não se formam para o mercado de trabalho. Eis que o abandono da escola constitui um dos primeiros e evidentes corolários do labor precoce. As crianças utilizadas no trabalho, em geral, não estudam ou estudam sem aproveitamento. São crianças pobres que não vão à escola porque trabalham e, por isso, tornam-se adultos pobres. Despreparados para o cada vez mais competitivo mercado de trabalho, esses adultos neles disputarão subempregos e atividades precarizadas, o que os levará, por sua vez, a oferecer seus próprios filhos ao trabalho precoce como única saída para a subsistência familiar.
Significa que as crianças pobres e sem ensino de ontem gerarão outras crianças pobres, as crianças pobres de hoje, que também deixarão de ir à escola para trabalhar. E assim repete-se o eterno, amargo e cruel círculo vicioso da miséria que não consegue ser rompido. Some-se a isso a circunstância de que a fragilidade física e psíquica expõe as crianças a riscos muito maiores de acidentes de trabalho. Transportar peso, operar máquinas, quebrar pedras, fabricar carvão sob o intenso calor do forno, descarregar caminhões, moer farinha, cortar cana. Trata-se de atividades não recomendadas sequer para o adulto, já formado, quanto mais para o corpo em formação de uma criança. Senhoras e senhores, o Brasil comprometeu-se, como sabemos, perante a Organização Internacional do Trabalho, a erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e todas as formas de trabalho infantil até 2020. Salta à vista que o tempo é pouco e a seara colossal. Penso que a eliminação do trabalho infantil deve ter por foco central e fundamental a educação, chave de todas as portas. País em franco desenvolvimento, com seríssima carência de mão de obra qualificada, o Brasil precisa, antes de tudo, a meu juízo, instruir a sua infância e a sua juventude para construir o seu futuro. Imperativo, igualmente, promover uma revolução cultural, uma mudança radical de práticas, de conceitos e a superação de preconceitos. Não podemos mais aceitar, em pleno século XXI, argumentos equivocados sobre a relação entre criança e trabalho, fruto de preconceito ou de desinformação. Entre o crime e a fábrica, o lugar da criança é na escola e nas brincadeiras, a fim de preparar-se para a vida adulta saudável. O passo de maior dificuldade é a superação das desigualdades sociais. Apenas o equilíbrio de uma sociedade justa e solidária porá fim a esse cenário. É urgente também pôr freio em nosso país às autorizações judiciais para o trabalho antes dos 14 anos. A Justiça Estadual brasileira, com todo respeito, concede equivocadamente milhares de autorizações anuais dessa natureza, sem que pudesse e devesse fazê-lo. Primeiro, a matéria, a nosso juízo, afeta a competência da Justiça do Trabalho, por se cuidar de uma pretensão relacionada ao trabalho humano subordinado. Segundo, porque tal autorização impõe-se muito maior parcimônia na ponderação dos inegociáveis interesses da criança. Cumpre ponderar igualmente que estágio e aprendizagem, importantes formas de inserção do adolescente no mercado de trabalho, não devem funcionar como meras fantasias a travestir a exploração de nossas crianças e mesmo de adolescentes, como sucede muitas vezes. Estágio e aprendizagem, segundo a lei brasileira, não se destinam a crianças, destinam-se a adolescentes e estritamente para ofícios passíveis de proporcionar ao jovem uma formação técnico-profissional metódica,
o que é inconcebível, por exemplo, numa atividade como a de empacotador de supermercado. O cerne do contrato de aprendizagem no direito brasileiro, como sugere a própria denominação, não pode ser o trabalho em si, mas a preparação, a formação, a educação. Vem daí que as tarefas afetas a essa modalidade especial de contrato de trabalho não devem reproduzir saberes vazios e rotinas inábeis a construir no jovem em formação capacitações relevantes para a sua vida profissional. Quais os limites e critérios sustentáveis à implementação de aprendizagem como ferramenta de engrandecimento dos direitos humanos? Que atividades não podem ser objeto de contrato de aprendizagem? Qual a postura que se espera da inspeção do trabalho na avaliação de situações dessa natureza ou de outras em concreto, relativas à aprendizagem? A legislação trabalhista nacional confere proteção, do ponto de vista trabalhista, adequada aos milhões de adolescentes que precisam ingressar anualmente no mercado de trabalho, ou há proteção excessiva, inibitória da contratação dos jovens? Para debater essas e tantas outras questões, realizamos o presente seminário. A conferência de abertura, em alguns minutos, será proferida por Kailash Satyarthi, reconhecidamente uma liderança mundial no percurso da erradicação do trabalho infantil. Líder da Marcha Mundial, reuniu experiência e práticas que lhe renderam a indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. A partir de amanhã, nos 7 painéis do evento, acompanharemos as exposições de professores, especialistas, juristas, representantes da sociedade civil e de outras instituições, todos debruçados nas questões tormentosas e atormentadoras que envolvem o necessário sistema de proteção integral da criança e do jovem em formação profissional. Não a proteção apenas do que se desvia do direito ou do que se encontra em situação irregular de patologia social, como preconizavam superadas teorias dessa matéria, mas a proteção integral, aquela que deriva do ordenamento posto mesmo supranacional, para assegurar à criança e ao jovem em formação profissional a satisfação de todas as suas necessidades, incluindo-se aí as pertinentes à alimentação, ao lazer, à educação, à saúde e à profissionalização. Teremos também a oportunidade de conhecer a experiência de agentes públicos e da sociedade organizada no enfrentamento do problema mediante a participação do Ministério Público do Trabalho, da Inspeção do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Modalidades específicas de trabalho infantil merecerão abordagem detida. A invisibilidade do trabalho infantil doméstico e a conveniência do trabalho infantil esportivo serão objeto de exposições ao lado do controvertido trabalho artístico infantil. Conheceremos ainda a atuação de entidades voltadas à proteção das crianças em situação de vulnerabilidade, evitando sua entrada precoce no mundo do trabalho. Os estudos terminarão com a conferência do vice-diretor mundial do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, Sr. Geir Myrstad. Senhoras e senhores, ocioso assinalar quão dramáticas e relevantes as questões atinentes ao trabalho infantil e de adolescente. Bem assinalou a poetisa chilena Gabriela Mistral. Disse ela: muitas das coisas de que necessitamos podem esperar. As crianças não podem.
Agora é o momento. Seus ossos estão em formação. Seu sangue também. E seus sentidos estão se desenvolvendo. A elas, nós não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Por isso, prossigo, juízes, procuradores, advogados, servidores, professores, empresários e demais cidadãos, somos todos hoje chamados e convocados, sobretudo, para uma união cívica de que resulte a efetiva extirpação do trabalho infantil, essa nódoa social que enfrentamos vergonhosamente ainda no primeiro quartel do século XXI. Ninguém pode ficar indiferente. Como apontou o poeta Rainer Maria Rilke, o futuro habita dentro de nós antes de acontecer. Ao pensar no amanhã, impõe-se a todos nós, aqui e agora, meditar sobre o país e o mundo que queremos para os nossos filhos. No fundo, está em jogo o nosso futuro como nação civilizada. Fernando Pessoa, no célebre poema em que descreve a volta de Jesus menino à terra, conta as lições que tiramos do convívio com a criança. Disse ele: a mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Conclamo a todos a que lutemos para que o esplendor da infância não seja jamais ceifado pelo trabalho precoce. Conclamo a todos a que olhemos com mais atenção para a educação e a felicidade das crianças. Não nos esqueçamos de que os problemas futuros dos nossos filhos são os nossos erros de hoje. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora a canção Criança que não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho, perdão. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão.
feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. Lápis, caderno, chiclete, peão. Sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria. Tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon. Banho de rio, banho de mar. Pula-cela, bombom. Tanque de areia, boneca, peteca, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. 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 Senhoras e senhores, para proferir a conferência de abertura com o título Erradicação do Trabalho Infantil, Desafios e Perspectivas, tenho a honra de convidar o ilustre conferencista Dr. Kailash Satyarthi, ativista de direitos humanos, atuante no movimento global contra a escravidão e a exploração do trabalho infantil desde 1980 e indicado, como eu disse, ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. Tem a palavra Dr. Kailash Satyarthi. Please. What a galaxy of... Nossa, quantas pessoas aqui na plateia? Presidente da Suprema Corte do Brasil, o presidente do TST, ilustríssimos juízes, excelências, irmãos e irmãs. É uma grande honra para mim e também um grande prazer estar aqui. Eu sempre fico muito feliz, me sinto em casa quando eu estou aqui no Brasil. Embora eu não saiba falar mais do que 2 ou 3 palavras em português, obrigado. É uma delas, eu já amo o Brasil há muitos anos. É a minha segunda casa. Há muitos anos, 32, 33 anos atrás, quando eu abri mão da minha carreira como eletricista, como engenheiro elétrico, eu comecei a liberar os trabalhadores em situação de escravidão lá na Índia. Foi muito difícil. E a minha mãe, que era viúva, ela se preocupava muito. E ela me disse que, poxa, a maior parte do tempo você fica fora de casa, você fica nas pedreiras, você fica nas minas, você fica nas fazendas, você está sempre trabalhando com essa questão do trabalho infantil e é um trabalho perigoso. Talvez você devesse ficar mais tempo em casa para se recuperar. Aí eu respondi para ela: toda casa, todo local onde as pessoas amam as crianças, onde as pessoas se importam com as crianças, onde protegem as pessoas, as crianças mais vulneráveis, lá é a minha casa. Então o Brasil é a minha casa. Isso porque vocês se preocupam com as crianças. Outra razão é porque eu tenho muita família aqui. Eu tenho um irmão, Hélio. Hélio, o ministro Hélio. Luiz Gonzaga está sentado ao fundo. Minha irmã Gorete, Liliane também está sentada aqui em algum lugar. Itata, Bianca e vários amigos aqui. Então eu fico muito feliz de estar aqui essa noite.
It's very appropriate actually when E é muito pertinente we are facing a lot of problems in the world. no momento em que o mundo está enfrentando tantos problemas Aftermath of those crises, which are equally bad. e também os desdobramentos dessas crises são igualmente ruins, né? A crise alimentar, a crise dos combustíveis, Financial crisis, a crise global econômica, warming, o aquecimento global, ecological issues, serious ecological issues, as questões preponderantes do meio global ambiente, terrorism. o terrorismo global. These problems Todos esses problemas force us to think nos forçam different. a pensar de forma diferente. For instance, Por exemplo, carbon emission is taking place in one part of as emissões de carbono que acontecem em determinado local acabam por afetar o planeta como um todo. the people become crazy and mad to kill As others pessoas enlouquecem, acabam matando umas às outras in the name of religion. em nome da religião em determinados locais no mundo. Então, ameaças que afligem uma parte do mundo acabam afetando o mundo inteiro. São problemas que têm uma natureza global. Similarly, child labor is not a localized problem of one or other. O trabalho infantil também não é um problema que possa ser restrito a um país ou outro, é um problema global. E as políticas internacionais, as políticas de investimento, de comércio, Market economies, essas economias de mercado, tudo isso afeta and that's why as crianças. E é por isso no problem now on this earth que não existe problema nessa terra que possa ser visto ou mesmo resolvido isoladamente. they are so interrelated. Todos os problemas são tão interrelacionados. It's not always the globalization of market. Não é só uma questão de uma economia global ou de um mercado globalizado. A gente tem que pensar também em soluções globalizadas para os nossos problemas. Lógico, há necessidade sim de soluções locais, mas é necessário um horizonte mais abrangente para que analisemos e resolvamos os problemas em nível global. E com isso em mente, quando eu venho aqui, Congratulate gostaria muito de parabenizar global president of o presidente do TST this very por ter time dado esse passo, ou tomado essa iniciativa tão oportuna. to be congratulated. E todos vocês também devem ser parabenizados por estarem participando dessa iniciativa tão louvável. Meus amigos, eu sempre Feelings tenho sensações, emoções mistas quando eu falo sobre o problema de escravidão infantil, de trabalho infantil, de tráfico de crianças. is that E a razão por trás disso é porque, por um lado, nós ficamos felizes some collective efforts are being made por estarmos ensejando esforços coletivos, ações coletivas com base em conhecimentos coletivos para gerarmos compromissos e tomarmos ações práticas. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Mas eu me sinto um pouco envergonhado, inclusive eu abaixo a cabeça, porque eu, nos últimos 30 anos, eu venho falando, venho trabalhando, in the meantime many things happen. e, nesse meio tempo, muitas coisas vêm acontecendo, como vocês todos sabem. Apartheid, Por exemplo, acabou o Apartheid, fall of Berlin Wall, caiu o Muro de Berlim, including the Curiosity mission on the Mars. e também agora nós temos a missão da nave Curiosity lá em Marte, que já pousou exitosamente naquele planeta, e é um exemplo de uma das conquistas científicas mais incríveis da nossa sociedade. A gente lê muito sobre isso. A gente leu também sobre a partícula de Deus, o Higgs boson, Billions of dollars. o bóson de Higgs, perdão, que foi uma pesquisa que requereu milhões e milhões de dólares. E esse é um lado positivo do progresso, do acúmulo de conhecimento. Mas, por outro lado, nós também vivemos num mundo Where if I ask you that, em que, se I was told that 1,800 or so me disseram que mais ou menos temos aqui mais ou menos 800 pessoas conosco no dia de hoje, situation that então, por favor, pensem 100 of you no seguinte: 300 de vocês talvez não tenham ido à escola, não saibam ler nem escrever.
proporcionalmente falando. 250 de vocês talvez vão dormir com fome hoje. Pensem nessa situação, pensem nessa hipótese. 200 de vocês não terão água potável quando chegarem em casa. Temos 1 bilhão de pessoas que vivem nessa situação de extrema pobreza. 2,5 bilhões de pessoas vivem em pobreza e não têm acesso à água limpa, à água potável. 1 bilhão de pessoas não são alfabetizadas. Não receberam educação. Isso me deixa triste. Esses dois extremos. As nossas conquistas e as nossas falhas. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui para falar das crianças. O presidente dessa corte falou muito bem no começo dessa sessão. Nós estamos aqui falando de mais de 200 milhões de crianças que trabalham abrindo mão de sua infância, de sua liberdade, de sua educação e de oportunidades futuras, de sua recreação, de sua educação. E mais ou menos 1 milhão dessas crianças são compradas e vendidas como animais e muitas vezes têm seu preço inferior ao dos animais. Metade dessas 250 milhões de crianças são aquelas que justamente estão trabalhando e fazem isso em situações de perigo, insalubres. É muito fácil ficar aqui falando de estatísticas. Mais difícil do que isso é entrar nos detalhes que compõem cada um desses números, porque cada um desses números, dessas estatísticas que compõem ou que se aplicam a essas 250 milhões de crianças, tem por trás de si uma face humana, com olhos que sentem dor e que olham para nós para que nós hajamos agora. São crianças que buscam e que necessitam de cuidados, de proteção, de segurança. Cada uma delas tem que ter um futuro e clamam porque nós permitamos que elas usufruam de todo o seu potencial. Elas pedem isso a nós, a mim, a vocês. Eu passo por vários incidentes. Eu, pessoalmente, já resgatei dezenas de milhares de crianças em situação de escravidão no meu país. Às vezes, através de ações diretas, às vezes, através de ações jurídicas ou do judiciário da Índia, que vem nos ajudando muito e que vem cada vez mais abrindo os olhos e participando dessas atividades. E também venho conhecendo crianças do mundo inteiro. Eu lembro de um menino, Salim. Esse não é o nome verídico dele, mas eu conheci o Salim no Sudão, num vilarejo remoto do Sudão, há muitos anos. E eu estava falando com os ativistas e com outras crianças, então, nesse meio tempo, esse menino estava com uma expressão muito zangada, estava com uma cara muito impávida, sem sentimentos, sem emoções, estava sentado ali sozinho no canto. E aí eu olhei para ele, aos poucos me aproximei, coloquei a mão sobre o ombro dele e disse o seguinte:
Na realidade, eu perguntei, por que você não participa da discussão? Por que você está aqui isolado? He just turned his face. Aí ele virou o rosto para o outro lado. Then a local person told E aí, uma pessoa da área, da região, me contou a história dele. Quando ele tinha 12-year-old, 11, 12 anos, one fateful night he was uma bela noite, ele foi sequestrado de sua cama enquanto ele dormia no seu vilarejo. Colocaram uma venda sobre os olhos dele e ele foi levado para outro local. his blind was open. E aí, quando tiraram a venda dele, ele se encontrou Difficult, very unknown place. numa situação, num local desconhecido. E ele viu também que Carrying guns. muitas pessoas ali estavam armadas com diferentes armas, né, pistolas. That was a shock for him. E aquilo foi muito chocante para ele, foi um choque. He started crying. E aí ele começou a chorar. People slapped him. E aí as pessoas lá começaram a estapear ele, começaram a bater nele e disseram, olha, faça silêncio porque agora você é parte do nosso grupo. Você é um de nós. Then he was shown a gun. Aí I never. mostraram uma arma para ele, ele nunca tinha tocado uma arma antes, ele estava com bastante medo. Next morning, E na manhã seguinte, he was shown how the gun operates. ensinaram para ele como que funciona a arma. Locked inside. E ele passou o dia inteiro trancafiado dentro de uma sala. Third morning, E aí na terceira manhã, blind was put on his eye. mais uma vez ele foi vendado Somewhere. e foi levado para outro local. Very early morning, around 5 or 6 Isso o'clock, bem cedinho, 5, 6 horas da he manhã. found himself E aí, in a village. And he quando ele foi desvendado, ele se viu no seu vilarejo. Aí ele ficou muito feliz, começou a sorrir, estava muito feliz de estar de volta. E aí alguém colocou uma arma na cabeça dele told that, take this small gun. e disse para ele, olha, pega essa arma aqui. Deram uma arma bastante sofisticada, pequena para ele. The man told that, E aí o homem disse now you have para ele, to push the trigger. agora você tem que puxar o gatilho. He knew that pushing the trigger means it would be a shot. E ele sabia que ao puxar o gatilho ele ia fazer um disparo. Then he was taken close to his home. Então ele foi levado ali para perto da casa dele. A mãe dele e as irmãs dele estavam saindo Washroom outside. de casa, estavam utilizando o banheiro que ficava do lado de fora da casa, estavam saindo de lá This boy was told to open fire. e mandaram o menino disparar contra a sua família. Aí ele disse, como assim? Aí ele disse, não grita, porque aí a gente vai matar a sua família e vai matar você também. Então, On 3. você vai atirar quando a gente contar até 3. E aí o menino ficou com tanto medo que ele realmente apertou o gatilho, puxou o gatilho e aí a mãe e as duas irmãs morreram. Várias outras pessoas estavam ali em volta também, foram mortas. E aí, mais uma vez, ele foi vendado e foi levado embora. Disseram para ele que aquela era a primeira lição que ele tinha que aprender para participar daquele exército de crianças que ali se formava. Salim was not just one. We are talking O Salim não era o único exemplo. A gente está falando aqui de quase 500 mil de crianças que passaram por essa mesma situação e que ainda hoje vivem em situação de escravidão, como soldados infantis, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Eu me lembro was not, in fact, Indian. de um outro menino que não era da Índia, uma menina, perdão, do Nepal, que chamava Paumla. She worked in circus industry. Essa menina trabalhava na indústria do circo, na indústria circense. A mãe dessa menina e outras pessoas do vilarejo dela tinham vindo do Nepal Ask and help. com a esperança de que talvez pudessem receber ajuda, e Very criminal mafia. as pessoas circenses muitas vezes são vistas negativamente, como se fizessem parte de uma máfia. Aí eu decidi tentar fazer
o resgate físico, mas quando nós chegamos lá, nós não conseguimos encontrar nenhuma dessas crianças, porque até nós chegarmos lá, já tinham sido avisados que nós íamos chegar, então eles já tinham fugido, então nós apanhamos muito, eles nos bateram, eu fiquei no hospital muitos dias, atiraram contra nós, inclusive vários outros ativistas também ficaram internados, mas graças ao judiciário, graças ao trabalho feito pelo judiciário em nível estadual, o nosso trabalho vem sendo facilitado. E, naquele caso, deram uma diretriz para a polícia, disseram que a polícia, então, estava pessoalmente responsável por resgatar aquelas crianças em até 72 horas, em até 3 dias. Isso porque todas as provas já estavam lá. Havia provas de que as crianças estavam lá e aí passavam o dia inteiro lá e quando a gente ia lá resgatar, eles sumiam. Então aí o tribunal realmente tomou as rédeas dessa ação e conseguimos liberar aquelas meninas. Uma delas, a Pamela. E ela tinha uma raiva tão grande dos homens, ela se recusava a falar com qualquer homem que se aproximasse. Ela já tinha ouvido falar de mim, ela já sabia que eu trabalhava no resgate, que eu tinha trabalhado no resgate dela e de outras crianças, mas mesmo assim ela não quis se dirigir a mim. Eu estava ali trabalhando, sentado ali num centro comunitário com a mãe dela, e aí, lentamente, a menina se aproximou de mim. E eu, de propósito, não olhei para ela, né? Eu estava falando com outras crianças, outros meninos, outras meninas. E aí, quando eu vi que ela tinha se aproximado de mim, eu disse para ela, você está feliz de estar livre? E aí, de repente, ela disse assim, como assim, você acha que eu sou criança? Eu não sou mais criança. Aí eu disse, nossa, você é uma menina de 12, 13 anos, você é uma criança, você agora pode ir para a escola, você vai poder construir o seu futuro, seja na Índia, seja no Nepal, onde você quiser. Aí ela disse, não. Eu sabia que ela já tinha trabalhado por 6 anos como escrava. Ela falou para as moças que ela fazia uma performance no circo e se ela tivesse a performance boa, aí os superiores ficavam felizes com a performance e deixavam ela voltar e dormir tranquilamente. Agora, se ela não fizesse um bom trabalho, se ela fizesse as acrobacias de forma ruim, se caísse, por exemplo, ela era punida, ela recebia sanções por seu mau desempenho. E é justamente por isso que ela disse que ela não era mais uma criança. Bem, quando eu disse isso, quando eu falei a você sobre o Salim, eu disse, fique feliz, você é livre agora, você foi libertada pela minha polícia, você pode ir à escola. Ele disse, não, isso é que coisa mais sem sentido, você está falando, criança? Eu não sou criança, não. Nós tínhamos uma atividade com o Banco Mundial em Washington há alguns anos e realizamos algumas reuniões com crianças da Ásia, da África e da América Latina para conhecer o presidente do Banco Mundial e seus diretores. Então, vários diretores concordaram em conversar com as crianças. Havia uma jovem, cerca de 15 anos, da Colômbia, Cíntia era o nome dela, mais uma vez, é um nome fictício. E ela estava conversando com o secretário de Educação da América, no banco, e o secretário, era uma senhora, uma secretária, disse a Cíntia, me fale alguma coisa sobre você. Você quer ir para a escola? Você quer desenvolver seu futuro? A garota respondeu, ela está quase gritando, que coisa mais sentido, o que a senhora está falando, que eu sou uma criança? Eu não sou criança. E todos ficamos chocados. Então ela disse, eu sou
A mãe, eu tenho um filho de 6 meses de idade. Eu trabalhei como empregada doméstica num lugar, depois em outro, depois fui vendida to the other one. para uma terceira pessoa. E todas essas pessoas eram más. E eu não sei quem é o pai da minha criança, porque todos abusaram de mim. E talvez eu nunca saiba. E todos ficamos chocados e choramos. I am no more a O child. Salim diz, eu não sou mais I am criança. no more a child. A Hannah diz, eu não sou mais criança. A Cynthia diz, eu não sou mais criança. If 200 million people E se 200 milhões de pessoas sentem que não são mais crianças, é uma pena para nós. E isso me deixa zangado, isso me revolta. make you angry, Vocês não se revoltam? Vocês não se zangam com isso? As nossas crianças estão perdendo a sua infância. E acham que não são mais crianças. Não se consideram mais crianças. E esse é o desafio. Esse é o desafio que todos nós precisamos aceitar. E como o senhor disse, senhor presidente, last poem. quando citou o poema, as crianças são o hoje, elas não podem mais esperar. Algumas vezes eu penso We are not living in a very que nós não estamos vivendo num mundo assim tão pobre. When I came to stay with Maria Che, she has written Quando eu me encontrei com o Goriarty, que havia escrito alguma coisa na sua parede, really poor. e eu disse que o mundo não é de fato tão pobre assim. We have the poverty of Nós temos o poder da compaixão global. Nós temos o poder de assumir o compromisso global, de implementar uma ação global e a responsabilidade global em relação às nossas crianças. Porque, se compararmos, spending more than o mundo está gastando mais de $1 trilhão anualmente on military. em armamentos militares. And what is needed to educate all E children? o que nós precisamos para educar todas as crianças? Apenas $16 milhões. É melhor, é bem menos do que está sendo gasto em armamentos militares. If the Americans, Se os americanos dos Estados Unidos, norte-americanos, one of 4 North Americans, um em cada decide that 4 he or she norte-americanos is not going to have decidirem to anymore, que não mais you can solve the problem of education of children all over the world. gastarão ou apoiarão a compra de armamentos, você pode resolver o problema de todas as crianças. O que os americanos gastam em cigarro é o suficiente para educar todas as crianças do mundo. O que os europeus gastam em cosméticos, os meus irmãos e irmãs decidiram que não vão mais usar cosméticos. Apenas 1 em cada 5 decidisse. E fazer isso, você poderia resolver a situação da educação no mundo. They spend 80 billion. on Eles cosmetics. esperam 16 billion is 16 trilhões em cosméticos, 16 bilhões bastariam para resolver o problema da educação das crianças no mundo. E o que é gasto the banks para resgatar os bancos, o que se gastou em 2 anos? 0,02% of the money which has been do dinheiro que foi gasto, given to bail out the bank. o dado para os bancos era o suficiente para educar todas as crianças do mundo. Será que nós somos pobres, então? And why our children should face E por que, então, as crianças devem exploitations? pagar o preço de toda essa exploração, escravidão, tráfico? Elas não são responsáveis pela pobreza. Não há nada no mundo que diga que alguma criança seja responsável pela pobreza, pelas guerras. Elas são vítimas de tudo isso. E algumas vezes nós as vitimizamos ainda mais, porque elas são pobres. And the big excuse has been E a grande desculpa since the children are poor, they have to work. tem sido, bom, como as crianças são pobres, elas precisam trabalhar. There's no dearth of international treaties and laws. Não há leis ou tratados internacionais, não há garantias constitucionais na maioria dos países. É claro que há variações, há leis que também variam. E o que é mais importante,
For ages, we have é que been há practicing anos vimos praticando, há séculos vimos praticando o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, whatever. o que quer que seja. When I was born in a Quando eu nasci simple middle class family, na família de classe média simples, I learned eu aprendi that Hindus que a primeira coisa na qual os hindus acreditam é em Deus, images of God. mas eles têm essa imagem de Deus, as encarnações de Deus, Is in children. está nas crianças. So time to time there are many Então, festivals where the children há are muitos worshipped. festivais onde as crianças são idolatradas, os deuses são idolatrados, Because they are the images of há festas em homenagem a eles, porque eles são as imagens vivas de deuses e deusas. my family was quite liberal. A minha família era bastante liberal, portanto, eu pude estudar And Quran, Islamic, o Corão, o islamismo. a mosque nearby my Havia uma mesquita perto da minha casa cleric e o padre, o clérigo, while I was learning. ele falava com todo mundo. E enquanto eu aprendia o islamismo, estava aprendendo a religião islâmica, Just as a hobby. apenas como um hobby, He said ele me disse that God, que Allah, Deus, does not have any Alá, image, cannot make não tem uma imagem, portanto você não pode desenhar nem Mohammed, create big problems nem Maomé. recently, as you know. E vocês recentemente viram alguns desenhos, não foi, de Maomé? Mas se você quer, de fato, ver o aura, Of Allah. a aura de Alá, See on the face você pode vê-la na face, no rosto da criança que está brincando no colo de sua mãe. Você vê a aura da criança. of that aura. A imagem dessa aura, é claro, você pode perceber a existência dessa aura e, portanto, perceber a existência de Alá naquela criança. Muitas coisas há no cristianismo, mas o que eu mais gosto do Novo Testamento é quando Jesus diz: deixe vir a mim as criancinhas, Children come to me first. deixe as criancinhas virem a And it mim. sets up all priorities. The E world ele, began with o the children. mundo começou com as crianças. Ele não disse isso apenas deixa as crianças cristãs, apenas as crianças muçulmanas, apenas as crianças instruídas, apenas as crianças educadas. Ele disse todas as crianças, deixar vir a mim todas as criancinhas, a despeito das suas crenças religiosas, políticas, sociais, culturais, todas as crianças, para que possamos pensar na criança como o centro do universo. Was preached by Jesus. E isso foi pregado por Jesus. Having said that, E, dito isso, tendo dito isso, reality, children are making na realidade, as crianças jogam futebol no Paquistão. E algumas vezes, quando eu converso com elas, eu pergunto a uma criança: qual é seu sonho? you are making stitching football all the time. And Você está jogando futebol o tempo todo? big players Talvez você queira ser um grande jogador de futebol. will be playing with that. He said that my E eles me dizem: não, meu único sonho na vida é que um dia kick eu consiga chutar uma bola de futebol. Porque eles jamais haviam feito isso. Chutar uma bola de futebol de verdade. they never. As crianças fazem sofás, bancos e jamais se sentam. Roupas lindíssimas que jamais vestem. Colocando tijolos um em cima do outro, jamais vivem dentro daquelas casas. Cost the children are paying to Que preço as crianças estão pagando para nos manter felizes? that is something which E isso é algo que deve nos revoltar and impatient. e nos tornar impacientes. Uma vez, como ele disse, as crianças não podem esperar. There are several myths going on in society. Mas há muitas coisas acontecendo na sociedade, vários mitos. Um mito é que isso é um problema mundial. Privately, when I meet some of the Quando eu ministers or even conheço alguns ministros, ou presidentes, ou primeiros ministros, eu tive a oportunidade, como presidente da campanha global da educação e da marcha global, me reunir com essas altas autoridades. E eles me dizem: veja, o país é tão pobre children, where will they go? e as crianças pobres vão morrer de fome se não trabalharem. The myth which
Esse é o mito que evita que os acadêmicos, até políticos, em muitos casos, ajam, tomem uma atitude. Mas nos esquecemos de que não é a pobreza que perpetua o trabalho infantil, mas o resultado, o produto desse trabalho infantil também perpetua a pobreza ou o trabalho infantil. Hoje nós temos 250 milhões de crianças em trabalho em tempo integral. E em vários países, os pais, irmãos e irmãs mais velhos dessas crianças também foram vítimas de trabalho infantil e continuam desempregados. E as crianças são preferidas para esse tipo de trabalho, porque elas não levantam bandeiras, elas não participam de associações, elas não participam de... elas não podem ir até o ministro do Trabalho, ou seja, é um trabalho muito barato. Mas os adultos, eles viriam até as autoridades, dizendo que eles não estão sendo pagos ao salário mínimo, ou que eles estão sendo ameaçados, alguém pode ser vitimizado. Ou seja, os adultos têm todas essas possibilidades, esses recursos que as crianças não têm. As crianças são apenas vítimas. Por isso que elas são a mão de obra ideal. E se as crianças continuarem trabalhando, elas não vão progredir na vida, porque continuarão analfabetas, muitas vezes adoecerão, e assim por diante. É o ciclo da pobreza que se perpetua, que passa de uma geração para outra. Pobreza e trabalho infantil tendem a se perpetuar. E é, de fato, uma questão muito difícil. Então, os esforços para eliminar o trabalho infantil, erradicar o trabalho infantil, erradicar a pobreza, são esforços muito importantes que nós vemos em dois mundos diferentes, ou seja, são dois problemas diferentes a serem resolvidos, mas que, ao mesmo tempo, estão interrelacionados. Há muitos países onde as crianças são escolhidas para determinados tipos de trabalho. Por exemplo, ensinar futebol é uma delas. E já foi comprovado científica e tecnicamente que isso não é verdade. O melhor tipo de jogador de futebol pode ser aqueles que são trabalhadores qualificados, que têm força nas mãos e, portanto, eles podem fazer boas bolas de futebol porque eles têm força, desenvolveram a sua ossatura muscular, as suas mãos em termos de ossatura muscular. E houve uma conferência de professores e alguns professores que haviam vindo de outros países se perguntando por que havia trabalho infantil. E eles diziam que há trabalho infantil porque, tradicionalmente, as crianças trabalham. E isso é algo que eu ouvi em vários países latino-americanos também. Na Bolívia, no Equador, no Peru. Eles dizem que isso não interfere no tecido social ou na tradição social, que isso seria uma coisa muito sensível. E essas tradições ou sensibilidades sociais simplesmente exploram as crianças, são argumentos para explorar as crianças, nada mais do que isso. E acho que nós temos que confrontar isso também, esses mitos que prevalecem na sociedade. Defendendo todos os tipos de relações triangulares, o que nós chamamos de paradigma triangular da criança. Pensem, imaginem um triângulo. Numa ponta, nós temos a pobreza. Na outra, o trabalho infantil. E na terceira, o analfabetismo. Essas três coisas são interdependentes e geram consequências umas para as outras. Como se
Se a pobreza persistir, o trabalho infantil persistir, o analfabetismo também vai persistir. Mas se você não tiver educação gratuita de boa qualidade, então o trabalho infantil persistirá, a pobreza persistirá. Portanto, pobreza, trabalho infantil e analfabetismo, em termos de solução, educação, erradicação do trabalho infantil, erradicação da pobreza, por meio de reforma agrária, trabalho justo, um dos pontos mais importantes para programas de erradicação de trabalho infantil. Isso está tudo, esses três versos do triângulo estão interconectados, mas algumas vezes nós vivemos em dois mundos totalmente diferentes. E isso vai de cima para baixo e de baixo para cima também. Perdoe-me, eu tenho medo de dizer que, no nível superior, se vocês me perguntarem se as agências da ONU, UNICEF, OIT, PNUD, Unesco, Banco Mundial, FMI, quaisquer outras organizações, se elas têm alguma cooperação ou colaboração efetiva na questão da criança ou do trabalho infantil, é muito difícil responder essa pergunta. Nós vimos tentando e, finalmente, uma força-tarefa global sobre trabalho infantil foi criada, mas, na realidade, não funciona, porque muitas agências não estão muito dispostas a trabalhar lado a lado. Algumas vezes elas competem entre si, algumas vezes há outros problemas, mas elas não têm esse sentido de urgência, de paixão para proteger as crianças, para trabalhar lado a lado. O setor educacional é um setor diferente. O setor de trabalho infantil tem a ver com a OIT, educação tem a ver com a UNICEF, programas de educação da pobreza ou as metas de desenvolvimento do milênio estão ligadas ao PNUD ou ao Banco Mundial, e algumas vezes não há coerência nas suas políticas, porque há muitas questões que você tem que resolver de um lado, e, por outro lado, você tem que manter a educação por todos, você tem que criar escolas, você tem que contratar inspetores, treinar inspetores, capacitar professores, e, por outro lado, você tem o gasto em desenvolvimento social e, portanto, são forças antagônicas que se enfrentam. E lá temos a ONU no topo, mas como chegamos no nível nacional, no topo temos a ONU e suas agências, mas no nível nacional, apenas algumas exceções, e o Brasil é uma dessas poucas exceções. Vocês provaram como vários ministérios podem trabalhar lado a lado. Outros têm que aprender com o Brasil. Como é que o ministro do Trabalho, Desenvolvimento Social, da Educação, da Saúde podem trabalhar lado a lado. Começou com Bolsa Escola, passou para o Bolsa Família, presidente Lula, que assumiu uma liderança forte nesse sentido e que hoje continua no novo governo. A convergência, coordenação interministerial, e isso é algo que é necessário. Em todo o mundo, isso está faltando. Aqueles que estão trabalhando contra o trabalho infantil são totalmente distanciados daqueles que estão trabalhando na educação para todos. São dois mundos totalmente separados, um grupo em programa de alimentação, outro em programa de educação, outro em programa de educação, erradicação do trabalho infantil. E isso é um desafio muito sério, muito grande. Portanto, quando nós falamos em coordenação triangular dessas três questões, desses três problemas, é uma coisa bastante ampla.
Mas vamos resolver o problema do trabalho infantil e, para isso, eu posso falar, com base na minha experiência, não só na Índia como em outros países, que nós precisamos atacar dos 4 lados. O trabalho infantil é crime, em primeiro lugar. É um crime. E como é um crime, precisa ser abordado estritamente pelas autoridades policiais, pelo sistema judicial, juízes ou quem quer que seja responsável. Quando há trabalho escravo, tráfico, então a polícia precisa agir com questões de trabalho infantil, questões trabalhistas, autoridades trabalhistas. Mas tudo volta para os tribunais, para as cortes. Nós não podemos simplesmente dizer que é um problema de desenvolvimento social, que é um problema... são problemas que têm que ser atacados simultaneamente. O próximo aspecto a atacar é que precisamos considerar que é um mal. E esse mal se deve a tradições, a políticas ruins em relação às crianças, falta de respeito ao direito das crianças. Mas, eventualmente, chegamos no trabalho infantil, que tem que ser abordado pela sociedade como um todo. Os sindicatos de trabalhadores, empregadores, todos têm que trabalhar lado a lado. Instituições religiosas. Não podemos ignorar as igrejas e outras instituições religiosas, porque elas têm muito poder e autoridade moral, e a sua luta, se elas lutarem contra o mal social, essa luta será muito mais eficaz, muito mais efetiva. O terceiro aspecto, que é o desenvolvimento, déficit de desenvolvimento. O fracasso das reformas sociais, o fracasso dos programas de proteção social, o fracasso de reformas agrárias, de sistemas de educação, que levam à perpetuação do trabalho infantil. Então, é mais... Aqueles que lidam com a parte do desenvolvimento social têm que levar a questão mais a sério, mas toda a sociedade tem que levantar essa bandeira, que mais dinheiro tem que ser investido na erradicação do trabalho infantil em todo o mundo. Infelizmente, não é isso que acontece. Se compararmos a erradicação do trabalho infantil com a educação, a fração de erradicação do trabalho infantil é muito pequena. Se compararmos educação e trabalho infantil, nós vamos ver que essa fração também é muito diminuta. Com o setor de saúde, também muito pequena. Não há comparação entre saúde e eliminação do trabalho infantil em todo o mundo. O perfil é muito diferente. E como construir isso? Porque uma coisa temos que ter em mente. Quando estamos falando sobre déficit de desenvolvimento, nós precisamos entender que sem a erradicação do trabalho infantil, a educação jamais será conseguida. A qualidade e a igualdade de gênero, nenhuma das metas de desenvolvimento do milênio serão alcançadas sem a erradicação do trabalho infantil. O quarto aspecto é o aspecto dos negócios, o aspecto corporativo. Todo mundo conhece a ganância dos empregadores que buscam trabalho, mão de obra barato, e é justamente essa a razão por que tantas crianças são empregadas no mundo inteiro. E agora, o novo sonho é fazer isso em toda a cadeia de fornecimento. Então, essas grandes marcas ficam escondidas por trás da cadeia de fornecimento e lavam as mãos, dizem, olha, nós não temos responsabilidade, porque a responsabilidade são os nossos parceiros em nível local. Nós estamos aqui só trabalhando com eles. Isso é o que eles costumam falar. Mas isso também é inaceitável. Quem é que se beneficia? Quem é que tira o lucro dessa produção? Seja ela qual for. Seja qual for a linha de produção, vai ser sempre a grande marca que está por trás. Então, ela tem que ser responsabilizada. Não é uma questão puramente social. A gente tem que ir muito além da questão social e a gente precisa que sejam responsabilizadas também as corporações. Todas as marcas globais têm que ser responsabilizadas. E tem que passar
não somente por processos de certificação próprios, mas também internacionais que possam garantir que não existem tais trabalhadores. A OIT, por exemplo, tem vários padrões nesse sentido que devem ser utilizados, mas que muitas vezes não estão sendo seguidos por esses empregadores. São metas, são resoluções da própria Organização Internacional do Trabalho. Os desafios que nós enfrentamos, pelo menos os novos desafios, esse é um deles. Isso porque a globalização da economia e da produção e também os investimentos diretos estrangeiros e também mão de obra e recursos básicos baratos acabaram levando a uma situação em que muitas crianças e mulheres também, devido à sua vulnerabilidade social e econômica, acabam sendo exploradas. Então, essa é a questão, como questionar e como nos engajarmos com o setor privado ou com o setor corporativo para que possamos encontrar uma solução construtiva. E a cadeia de fornecimento como um todo precisa ser sensibilizada e capacitada para que entendam o flagelo que esse tipo de trabalho traz para as crianças. Esse é um dos novos desafios emergentes. Há outros desafios emergentes que se referem aos índices cada vez mais altos de migração. As crianças, homens e mulheres, muitas vezes são traficados, muitas vezes se mudam de um país para outro em busca de vidas melhores e perdem os direitos que tinham em seu país. E como é que a gente faz, então, para assegurar os direitos dessas comunidades migrantes? Isso é sempre um grande desafio. Há um tempo atrás, eu me reuni com alguns grupos, isso recentemente, e havia dentro desse grupo um número bastante alto de pessoas da Síria, devido aos problemas, às insurgências que acontecem agora lá na Síria. Muita gente vai para a Jordânia, e o governo da Jordânia vem tendo muitos problemas com isso, porque há muitas crianças desses campos de refugiados da Síria que migram para a Jordânia. Muitos deles acabam trabalhando, se tornam trabalhadores infantis ou até mesmo vão para a prostituição. Aqui no Brasil, as comunidades que migram para o Brasil, como é que a gente faz para proteger os direitos dessas pessoas? Isso é um desafio, mas também como é que, antes de mais nada, a gente garante a educação, proteção e segurança das crianças que pertencem a essas comunidades que migraram. Isso é um grande desafio, porque estes desafios muitas vezes esses direitos não são observados em muitos países. E isso é uma das razões da Primavera Árabe, que é decorrente de uma série de problemas e que gera, inclusive, muitos problemas para as crianças que se encontram no meio dessas insurgências. Temos crianças aí que vieram do Nepal, de Bangladesh até a Índia, muitas crianças, ondas enormes de crianças que migram, não somente migram, mas também são traficadas de seus países de origem para trabalhar na produção, não de chocolate, mas sim de cacau na Costa do Marfim, no Ghana. Então, nesses países pobres, o tráfico de crianças é enorme. Como é que a gente faz para tratar isso? E outra área de preponderante importância são os filhos, as crianças de povos nômades. Essas crianças são vitimizadas por exclusão social e também, muitas vezes, por trabalho infantil, porque muitas vezes trabalham como pedintes nas ruas, participam de pequenos crimes. Então, é outra área que merece atenção. Agora, a principal área, eu diria, é a área de trabalhos escravos agrícolas. Mais de 68% dessas crianças trabalham no setor agrícola. Agora, isso é uma área que muitas vezes é negligenciada, porque não é prioridade de muitos países, não faz parte da lista, da agenda de políticas. Agora, graças ao governo e a sindicatos agrícolas e a ações da sociedade civil aqui no Brasil, esse problema agora vem sendo enfrentado de forma séria. Agora, ainda há crianças que trabalham em fazendas de forma análoga da escravidão, mas esse número vem caindo. Agora, o trabalho infantil, então,
em âmbito agrícola seria a principal prioridade. Isso porque é difícil de encontrar essas crianças, é difícil monitorar, inspecionar não é fácil. As escolas, muitas vezes, nessas regiões não existem, ou tem poucos professores, ou as escolas nessas áreas rurais carecem de infraestrutura, mas a gente precisa encarar esse desafio. E aí entram as insurgências. 70 a 72 milhões de crianças que estão em idade escolar agora, 14 milhões delas vivem agora, nesse momento, em áreas que têm probabilidade de insurgência ou de guerra, que são aqueles estados frágeis, como nós chamamos. Então, aí é mais um desafio. Como é que a gente assegura que essas crianças vão ter educação e vão ficar seguras e longe dessas guerras e dessas insurgências? Agora, tendo dito isso tudo, digo também que acredito piamente em uma coisa. Eu acredito que o trabalho infantil vai ser erradicado. As parcelas mais pobres da população mundial agora estão começando a entender o valor da educação, querem educar seus filhos. Isso é um grande sinal. As empresas, as corporações, que antigamente não se importavam com essas questões, agora estão começando a prestar atenção nas questões de trabalho infantil. A mídia também, o setor jurídico, os judiciários dos países estão cada vez mais participando dessa empreitada. Isso é um sinal muito bom. 174 países já ratificaram a Convenção da OIT sobre as piores formas de trabalho escravo. Isso é uma grande conquista. 154 países já ratificaram a Convenção da OIT de número 132, que é sobre idade mínima para o trabalho. Há 15 anos, nós tínhamos 250 milhões de crianças e agora esse número caiu para 215 milhões de crianças. Há 12, 13 anos atrás, 130 milhões de crianças não iam à escola e agora esse número caiu para 70 milhões, ou seja, quase a metade das crianças que agora não vão à escola. Ou seja, houve sim um progresso. E se isso foi possível, eu tenho certeza que a outra parte que ainda sobra desse problema também pode ser resolvida. E eu concluo dizendo que fico muito grato ao Judiciário. Como eu já disse, eu tenho muita experiência trabalhando com jurídico lá da Índia nos últimos 30 anos, mas por muito desse tempo o governo nem sequer queria admitir que havia esse problema de trabalho infantil, e foi finalmente a Suprema Corte da Índia que finalmente abraçou essa causa em 1980. E esse foi o começo da nova era de interesse público na causa das crianças e das parcelas mais vulneráveis da população, principalmente aquelas pessoas em trabalho escravo ou semelhante ao escravo. E agora vem acontecendo uma mudança. E na sua decisão, a Suprema Corte lá na Índia determinou ao governo que deviam levar essa questão em consideração e também que devem admitir qualquer carta escrita de próprio punho da vítima ou de alguém representando a vítima como prova. E todos os gastos que serão incorridos aí serão incorridos e serão pagos pela própria Suprema Corte para ouvir essas testemunhas. Então, esse foi o começo dessa nova onda. Há alguns anos atrás, nós resgatamos algumas crianças que trabalhavam numa fornecedora da Gap, que empregava crianças, e foi uma manchete de vários jornais do mundo inteiro, inclusive lá na Índia, as autoridades, e aí ficaram com muita pressão, isso porque a Suprema Corte, na realidade, não os admitiu como trabalhadores infantis.
police went, the children were not found working. Na realidade, o que a corte disse foi que quando a polícia chegou lá, as crianças não estavam trabalhando efetivamente, estavam apenas sentadas. Então, como é que a gente pode garantir que essas crianças são trabalhadoras infantis? Então, nos levou 12, 13 horas ali argumentando, e aí à meia-noite eu simplesmente escrevi uma carta de próprio punho dizendo ou contando a história, In despair to his home, and e aí peguei a carta, peguei o meu carro, fui até a casa do juiz e entreguei em mãos dele, bati na porta no meio da noite e disse para ele, olha, amanhã o senhor vai estar no tribunal? Sim, então, por favor, leia essa carta. Eu nunca tinha conhecido aquele juiz, mas eu fui lá e entreguei aquela carta. E agora, como o judiciário, tanto lá quanto aqui, são os guardiões da Constituição e dos direitos das pessoas. next morning, Então, na manhã seguinte, in the ao entregar aquela carta, ele colocou o item no primeiro lugar da agenda. he called the government officials. Ele foi lá, chamou os representantes do governo e perguntou o que está acontecendo. Todo mundo sabe, né, que as crianças foram encontradas em situação de trabalho escravo In the factory, lá nessa fábrica. and he had passed a big order immediately. E ele fez uma determinação imediatamente para que aquilo fosse resolvido. Ele, depois de ler a carta, ficou I revoltado. was talking to him on telephone this morning. and Eu, he said, hoje pela manhã, falei com esse juiz pelo telefone e disse que eu ia falar do caso dele. Aí a gente até conversou um pouco sobre esse caso. I was almost killed in this circus. Eu quase morri naquela história do circo, né, que eu contei para vocês. Eu também escrevi uma carta para o presidente do Supremo lá da Índia e a carta foi admitida como evidência. Inclusive, a sentença foi feita no ano passado e, inclusive, baniu todas as formas de trabalho infantil ou escravo na indústria circense de todo o país. E o presidente do Supremo não somente fez isso, mas ele tomou essa decisão em colegiado, ou seja, essa decisão não pode mais ser mudada. Atribuíram a responsabilidade que They have asked for tem os diferentes representantes do governo. Também pediram que fossem criados procedimentos padrão para violation of that SOP, which tratar da questão de trabalho infantil. Nós criamos as POPs, os procedimentos operacionais padrão, e são listas de procedimentos e responsabilidades, ou seja, o judiciário faz isso, o Ministério de Apoio Social vai fazer aquilo, a polícia vai fazer aquilo, ou seja, houve uma divisão de responsabilidades. E landmark judgments were delivered by the Supreme uma série de determinações, então, foram feitas por vários níveis do judiciário. E Also, there is a legal aid system in India. agora existe Legal aid and services under the um serviço de assessoria jurídica gratuito lá na Índia que se comprometeu a trabalhar com a nossa organização lá na Índia para criar um centro específico para o trabalho escravo. E aí, uma série desses advogados hired by the honorable court. foram contratados pelo tribunal, All the complaints foram até o nosso escritório e ouviram todas as reclamações dos querelantes, de todas as pessoas que tinham algo a falar sobre a violação dos direitos das crianças. E aí esse painel examina os casos e depois leva ao judiciário. Então, é uma autoridade que foi criada recentemente e que é de suma importância, perdão. such kind of E cases esses tipos de casos through the summary trial. também precisam passar por um tribunal sumário, por juízo em primeira instância. Isso porque, tradicionalmente, That if the justice se denied the old magazine. o sistema não for seguido, aí acaba retardando o processo judiciário. Em alguns casos, até se extingue o processo. Justice was delivered. Em alguns casos, as crianças eram libertadas e demorava 10, 20 anos para que o caso dessa criança fosse julgado, acabava que ele nunca era julgado. Então, a questão era criar uma via de acesso para aquelas crianças mais pobres e seus pais pudessem ter um acesso às diferentes instâncias do judiciário. Essa questão de acessibilidade era preponderante para garantir o acesso de todo mundo ao judiciário. Continua sendo um grande desafio, continua sendo um problema enfrentado pelo mundo inteiro. Second problem is O segundo problema é esse atraso.
special courts for children could be ou set. essa demora. Então, talvez possam ser criados tribunais somente para crianças. Existem excelentes exemplos disso aqui no Brasil. Agora, é necessário uma iniciativa global para que seja melhorada a temporalização da criança, para que essa situação de trabalho infantil possa ser resolvida, na maioria dos casos, durante a infância ainda da criança, para que a criança não seja adulta quando a sentença for determinada. With a young girl, Eu vou concluir contando a história de uma menina, uma jovem menina, que falou na Assembleia Geral da ONU sobre educação, in presence of a large number of na frente de vários presidentes, primeiros ministros, etc. this girl's name is Devali. Ela se chama Debly. I rescued her some years ago. E eu a resgatei há alguns anos, quando ela tinha mais ou menos 6, 7 anos. Agora ela tem mais ou menos 11. She was born in a stone quarry. Ela nasceu numa pedreira, perdão, numa mina. Parents were born and grew up in E stone quarry. os pais dela também cresceram ali na mina. Os avós dela, inclusive, tinham sido traficados de outro país. Third generation of slavery. Então já era a terceira geração de trabalhador escravo. E The man and the woman ran away from there. And when they ran away, um casal fugiu daquela pedreira e number of people are enslaved. foram até nós e disseram, olha, tem muita gente que está ali trabalhando em situação de escravidão. E aí nós fizemos o dever de casa e descobrimos que aquele local ali pertencia a um dos principais ministros, que na realidade seria o equivalente a um governador aqui do Brasil. Então seria o governador eleito, era dono dessa e de outras pedreiras. Então aí ficou impossível. A gente tentou abordar a questão do ponto de vista legal, mas ficou difícil porque a pessoa era análoga a um governo, então a um governador. Então nós resolvimos agir com a própria mão, com as próprias mãos. A gente decidiu fazer uma operação secreta, mais ou menos às 5 ou 6 da manhã, que a gente faria aquela incursão, porque era a melhor hora do dia, e porque naquela hora do dia os guardas Or gunman, he goes armados saíam para fazer o break deles, né, a pausa para o cafezinho. Então, taking bath for 2 hours, 3 hours, whole day. a gente ia passar ali esperando o tempo, né, a hora certa de agir quando ele saísse ali no break. A gente determinou que esse break seria 1 hora no máximo, e a gente teria então uma janela de apenas 1 hora para entrar lá e fazer o resgate. Nós conseguimos resgatar muitas pessoas, mais ou menos 60 pessoas. A gente carregou todas essas pessoas num caminhão, né, mas muitas das crianças eu levei comigo no meu próprio carro. E eu sempre sou eu mesmo que dirijo o meu próprio carro nessas operações de resgate, porque em muitos casos o motorista ou era ameaçado e fugia, ou então era subornado e nos levava de volta. Então eu mesmo que era o motorista. Então a gente foi lá, resgatou esse grupo, entre eles essa menina que tinha 6, 7 anos, que veio sentada do meu lado no banco da frente do carro. Tinha uma outra também, que depois foi para a universidade. And they were all E shocked because todas essas crianças estavam em situação de choque, porque nunca tinham recebido qualquer ajuda. Ninguém nunca tinha oferecido ajuda a essas pessoas. Essas crianças simplesmente não confiavam em ninguém. E I thought that let me make them little easy and happy. eu, Said that there are some bananas lying in the back of them. para deixá-los mais felizes, eu disse, olha, tem umas bananas ali no banco de trás. Aí deixei elas à vontade para comer as bananas e pedi para que elas cantassem também uma canção. As crianças ainda estavam lá traumatizadas, né, em choque, estavam tremendo. Aí eu insisti. Then somebody said, what E aí is that? I said, alguém perguntou, mas o que é isso? there are bananas. Aí eu disse, olha, é um cacho de bananas. For the whole night we kept Isso on eating porque a noite inteira anterior a gente tinha ficado ali escondidos, esperando o guarda sair. A gente tinha ficado ali comendo bananas e tinham sobrado algumas no cacho. Aí eu insisti, eu disse, olha, isso aqui é para vocês comerem, podem comer. given to the front row. Aí eles, The girl looked at the banana a menina que estava no banco da frente olhou para a banana e disse para o menino beside. que estava ao lado dela no banco, Does not look like an onion. What kind of isso aqui não parece cebola não, que tipo de cebola que é essa aqui? Aí o menino olhou também e disse, realmente não parece, não, eu acho que também não é cebola, também não é batata. Que tipo de batata? Será que é uma batata? Eles nunca tinham visto
uma cebola, nem uma batata, nem uma banana. Eles nunca tinham visto nenhuma fruta, porque eles tinham sempre vivido naquela situação, naquelas condições. Aí eu disse, não, pode comer a banana é doce, é bom, pode acreditar. Aí eu continuava, né, estava dirigindo, aí no retrovisor eu vi que 2 das crianças tinham começado a comer a banana sem descascar a banana. E aí eu me dei conta, nossa, como eu fui tolo, como eu fui inocente. The gap between a peeled banana and a normal banana is something like a gap between the A slavery. distância que existe entre uma banana descascada e uma banana com casca é a mesma que existe entre uma criança livre e uma criança em situação de escravidão. É mais ou menos uma situação que é mais ou menos como comparar o século XIV e o século XXI. 500 anos se refletiram ali na casca daquela banana. E aí eu fui lá, descasquei a banana e entreguei para a menina. Aí ela começou a comer, gostou muito, ficou feliz, né? 2 das crianças não quiseram comer, né? Não gostaram do gosto e jogaram fora, mas ela não, ela ficou muito feliz. She smiled first time. Ela sorriu da primeira vez. My hand. Depois ela agarrou meu braço. Ela nunca tinha visto ninguém dirigindo, então não sabia que estava me atrapalhando. Aí foi que eu me dei conta. E ela disse alto, Why didn't you come before? por que você não veio antes? And she was angry. E ela estava zangada. Eu sabia First time her childhood is back. que pela primeira vez ela estava voltando a ser criança. E para mim, eu senti que a minha vida tinha alguma utilidade. Hundreds of thousands of times. Eu já senti isso centenas, milhares de vezes. Quando eu entrego uma criança à sua mãe e ela chora, é um sentimento divino. E eu já senti isso milhares de vezes. Mas nesse caso, quando ela me perguntou por que você não veio antes, eu sei que ela não estava falando isso por causa da banana, do gosto da banana, mas sim porque a mãe dela tinha sido estuprada na frente de todos, porque ela não conseguia trabalhar, não terminou o trabalho a tempo e a punição foi o estupro. Então a Devli, o pai da menina, Devli, reagiu e foi amarrado, foi preso, foi torturado A rope and e queimado com cigarros, com pontas de cigarros. E essa criança de 6 anos viu tudo isso acontecer. E ela também viu como viu seu irmão mais novo morrendo porque não tinha um remédio. Ele estava doente e nunca tinha ido ao hospital. that's why E é por isso Devli was que Devli, a menina, challenging me. estava me desafiando. Why didn't you come before? Por que você não veio antes? And that question I'm bringing E essa pergunta eu transfiro a vocês, para todos vocês, meus amigos. this is not a question to me alone. Essa pergunta não é só para mim. Essa é uma pergunta para todos que acreditam em direitos humanos, em direitos das crianças, todos acreditam na humanidade, todos que acreditam em justiça. É uma pergunta para todos. Por que não agimos agora? What stopped her? O que está nos impedindo de agir? You are powerful people. Vocês são pessoas poderosas, irmãos e irmãs. And I know you have E eu sei genuine heart. que vocês têm um coração puro. É isso que o seu presidente falou. Foi por esse motivo que essa conferência foi organizada. Mas se todos nós não agirmos agora, por que nós não podemos agir agora? Qualquer coisa que nós podemos fazer agora. Keep on writing, we are boycotting the goods. Se nós vamos boicotar produtos resultantes do trabalho infantil, vamos boicotar e não apenas falar que vamos boicotar. Se nós somos magistrados, podemos tomar outras providências, julgamentos mais rápidos. Há tantas coisas. Se somos ativistas sociais, como é que nós vamos ficar sentados, calados? Social workers, Se somos assistentes sociais, se somos membros de sindicato, a cada minuto, eu não estou falando de todo dia nem de todo ano, todo minuto conta.
Nós temos que agir agora, temos que agir agora. Não há substituto para a ação. I will keep on telling Eu vou continuar falando muitas coisas, contando muitas histórias, relatando muitos fatos. Vocês podem me elogiar, mas essa não é a minha função, esse não é o meu trabalho. I wanted to see a sparking. Eu quero ver uma chama em vocês, uma faísca, eu quero ver raiva em vocês, revolta, um sentimento de urgência. É para isso que eu estou aqui. Eu quero ver liderança em vocês. You have shown the leadership, both the presidents today. Vocês viram a liderança do presidente hoje? Essa liderança precisa ser preservada, precisa ser promovida. A sociedade brasileira, o governo brasileiro mostraram liderança. And they should keep on proving that leadership. E isso continuará aprovando que há liderança e como Mobilization, a mobilização social funciona, convergence work, como a convergência how the funciona, conditional cash transfer works, how como a união funciona, como tantas outras coisas funcionam. keep on. Mas se vocês ficarem satisfeitos com as suas conquistas e simplesmente levantando essas bandeiras do que já fizeram, The story of Brazil, as pessoas me contar histórias do Brasil, que está tudo muito bem, não é só isso, isso não basta. Esse é o momento de assumir a liderança. the countries like India, Países como Índia, Brasil, China, Rússia, África do Sul, BRICS, os BRICS, they must build a new world. precisam construir um novo mundo. Os novos BRICS foram criados, então eles precisam construir um novo mundo sob a sua liderança. E eu espero que vocês assumam essa liderança As soon as possible, we see e para que mais rapidamente possível possamos ver o fim do trabalho infantil. Eu acredito, eu não quero morrer antes de ver o fim do trabalho infantil. Se eu tiver que viver mais 100 anos, tudo bem. it is going to happen soon. And those who will act now, Mas they aqueles are que the agirem part of agora farão parte da história. this. Because child labor is Porque o going to trabalho infantil será your children. brevemente apenas um fato histórico In case of the elderly people, que vocês vão contar para os seus netos ou os seus bisnetos, que eles lerão nos livros de história que houve um mal em algum tempo que se chamava trabalho infantil no Brasil e em todo o mundo. that day we have to see. E nós temos que viver para ver esse dia. Muito obrigada. Expresso o nosso profundo agradecimento ao Dr. Kailash Satyarthi, não só pela magnífica e comovente palestra com que nos distinguiu nesta noite, mas também expresso o nosso profundo reconhecimento e os nossos cumprimentos pelo exemplo de vida edificante que vem nos transmitir. Sua Excelência traz os direitos humanos do espaço sideral para transformá-los em uma realidade viva e palpitante, como vimos nessa luta constante, inclusive pelo resgate de crianças e pela proteção integral das crianças em todo o mundo. Vossa Excelência é uma admirável figura humana e nós nos sentimos profundamente honrados em recebê-lo nesta noite. Antes de encerrar esta primeira atividade do nosso seminário, quero registrar a presença honrosa para nós de 30 educadores do Instituto Federal de Brasília, campus de Taguatinga Norte.
participantes, integrantes do curso de Educador Social. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Registro a presença do senhor José Calixto Ramos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Registro também a presença honrosa da doutora Vera Albuquerque, secretária nacional de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, cuja presença também muito nos honra. Registro igualmente a presença do doutor José Barroso Filho, juiz nesse ato representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, cuja presença também muito nos honra. Registro e agradeço particularmente a honrosa presença das autoridades que compuseram a mesa e, em especial, do excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito, na pessoa de quem registro e agradeço a presença honrosa de todas as autoridades já nominadas e que compõem esta mesa. Agradeço a todos os que compareceram para prestigiar a abertura desse seminário e a todos expresso a nossa satisfação em tê-los conosco. Relembro aos senhores participantes que é necessária a apresentação de crachá de identificação do seminário para entrada e saída dos plenários destinados ao evento. Lembro também que reiniciaremos os nossos trabalhos amanhã, às 8h45, com o primeiro painel deste seminário sobre o tema A Proteção Integral da Criança e do Adolescente no Direito Brasileiro. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta solenidade de abertura. Boa noite. Vai dar, vamos todos juntos numa passarela
school